Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. A gente vai falar de um texto que é bem conhecido. E se existe algo que o mundo deve ver, precisa ver, creio eu ser a realidade expressa nesse texto, que se encontra em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. O versículo 25 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. E casualmente aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas talvez bem em cima, no topo do texto, você possa encontrar um título que vai dizer: a parábola do bom samaritano. A gente sabe muito bem que esses títulos são sugestões humanas, né? O texto bíblico não veio, né, inspirado com esses títulos, né? E a grande verdade é que a gente não sabe ao certo se a história que o Senhor aqui nos contou acerca do samaritano, se foi uma história inventada, uma história ilustrativa, ou se foi um fato que de fato, né, se foi uma história que verdadeiramente aconteceu. E se a história que o Senhor nos contou foi verdadeira, é impossível a gente calcular o tamanho da influência que um simples homem gerou nos corações de homens e mulheres durante todos esses séculos de cristianismo. Porque quantas ações, quantas organizações, quantos atos de amor, de misericórdia não foram inspirados por esse gesto de um só homem, de uma só pessoa. Uma só pessoa. E o que estava acontecendo aqui? Não fazia muito tempo, Jesus o Senhor, ele havia iniciado a sua missão de proclamar o Evangelho. E ele não apenas pregava, mas ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, ele ressuscitava os mortos.
E isso fazia dele uma pessoa muito querida, uma pessoa muito popular. Só que quanto mais essa popularidade de Jesus crescia, mais a oposição, por parte dos líderes religiosos da época crescia também. E esses líderes acusavam Jesus de trazer ensinamentos que eram contrários, à lei de Deus. Acusavam Jesus de ter um estilo de vida condenável, porque afinal de contas ele se sentava com prostitutas, com pecadores, ajudava o fraco, ajudava o miserável em pleno sábado. E a gente conhece o sistema religioso que não permitia, que nem isso fosse possível fazer. Jesus curava em pleno sábado, fazia o bem. E esses líderes então passaram a tramar contra o Senhor, e sempre que possível tentavam fazer com que Jesus dissesse algo que pudesse ser usado contra ele. Então versículo 25, em certa ocasião um perito na lei, um doutor da lei judaica, alguém que tinha peso e que talvez poderia pegar Jesus numa resposta, e incriminá-lo, ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Foi uma pergunta feita de forma pública, todo mundo estava ali ouvindo e esperando a sua resposta. E Jesus, o Senhor, em sabedoria divina, ele respondeu com outra pergunta e disse: o que está escrito na lei? Como você a lê? Jogou a batata quente de volta. E o doutor da lei, ele rapidamente respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. O discurso estava na ponta da língua, decorado, bonitinho. E Jesus, o Senhor, ele responde dizendo: olha, você respondeu corretamente. E aqui eu gosto de imaginar que, se o tempo permitisse, talvez o doutor da lei, depois de ouvir isso, ele talvez teria, enchido o seu peito de orgulho e dito ou pensado: mas é claro que eu respondi corretamente. Eu sei de muita coisa. Eu sou muito sabido. Eu sei. Eu sei de muita coisa. Só que o Senhor, ele não parou por aí. Porque ele disse: respondeste corretamente. Continuou dizendo: faça isso. Faça o que você sabe e viverá. E aí eu gosto de imaginar aqui também o doutor da lei tendo aqui um tipo de piripaque, surtando assim um pouquinho, e meio que dizendo: não, espera aí, como assim? Não, faça isso, mas eu não faço. Não, meu negócio é saber. Não, eu sei, eu conheço todas as doutrinas, eu estudei bastante, eu sei de muita coisa, mas viver o que eu sei, não, espera aí, eu preciso de uma justificativa, uma desculpa aí. E querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? A resposta que o doutor da lei deu, diante da pergunta, diante da batata quente que o Senhor lançou a ele, foi o resumo de toda a lei de Deus, o suprassumo. E o Senhor, ele tem o desejo de nos mostrar algo através da lei. E aquilo que Deus quer nos mostrar através da lei é que fora do amor não é possível vida, que a vida só existe, que a vida só pode existir por conta do amor, onde existe o amor, que a justificativa da vida é o amor. O amor é a essência da lei de Deus, é a essência. Mas amor a quem? Qual deve ser o endereço do amor?
Todo ser humano ele nasce com a capacidade de amar, mas ninguém nasce amando quem deve ser amado. É por isso que o Senhor teve que revelar que existe uma ordem. Foi Ele quem nos ensinou que o que vale realmente é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar ao próximo como nos amamos. Só que a humanidade não respeita ordem alguma, ela não quer conhecer ordem alguma, né? Hoje o homem se ama demais, né? Ama a si mesmo de todo o coração, alma, força, entendimento. O homem não mede esforços para se amar, né? Faz de tudo, investe uma vida inteira se preocupando apenas consigo mesmo, e dá a mesma atenção ao próximo como dá a Deus. Só que não é muita atenção não, porque quem tem o amor próprio em primeiro lugar, quem se preocupa em se amar primeiro, não tem muita disposição para amar ao próximo, assim como não tem disposição para amar a Deus. As coisas estão de cabeça para baixo, invertido. Está tudo invertido. O homem, ele tomou o lugar de Deus e ele tem uma outra lei no seu coração. Ele diz: amarei a mim mesmo. E quem é o meu próximo? Essa pergunta do versículo 29, ela vai revelar o mesmo sentimento que a gente muitas vezes tem quando se trata do amor ao próximo. Porque com essa pergunta, na verdade, o doutor da lei, ele queria saber até onde iam as suas obrigações, ele queria saber até onde ia o limite de se fazer o bem. E eu não sei se a gente é muito parecido não. Ele queria saber exatamente até onde ele deveria ir, né? Ele queria saber qual era o limite, e também para ver se encontrava alguma justificativa na sua falta de amor, porque ele precisava de uma boa desculpa. E enquanto nós muitas vezes nos preocupamos em saber até onde devemos ir quando se trata de se amar ao próximo, Jesus o Senhor, Ele nos surpreende, né, com um rearranjo, né? Ele faz uma outra pergunta retórica ali no versículo 36. Ele fez um rearranjo da pergunta original do doutor da lei, né, ali do versículo 29. Jesus, ele mudou a pergunta, né, de quem é o meu próximo, que o doutor da lei fez, para quem foi o próximo. Se vocês compararem o versículo 29 com o versículo 36, para mim é como se Jesus ali tivesse mudado o foco, é como se ele tivesse mudado o foco da questão. É como se ele estivesse dizendo: olha, não se preocupe em querer saber quem o próximo é. Não se preocupe, mas se preocupe em ser o próximo, em ser. Porque a questão não está no quem o outro é, quem o próximo é. A questão está no quem é você. E se você é filho ou filha de Deus, então você é o próximo de todo aquele que carece de amor. Não depende de quem o outro é, mas depende de quem é você. Você é o próximo, você. É como se o Senhor estivesse nos dizendo: olha, se você está à procura dos limites do amor, pare de procurar, porque não existem. Amar é extrapolar, é ir além dos limites. E Jesus o Senhor extrapolou os limites ao se doar naquela cruz, naquele dia, naquele lugar, no meu, no seu, no nosso lugar. E no que consistiu este amor, em termos práticos? Qual foi a manifestação do amor do Senhor aqui no texto?
Jesus começou dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e acabou sendo assaltado, surrado e quase assassinado. Jericó, na época do Senhor, era uma cidade onde os ricos moravam, né? Era uma espécie de bairro nobre residencial. Até os religiosos do alto escalão tinham casas em Jericó. E Jericó ficava a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém. E Jerusalém era uma espécie de bairro central, né? Onde o povo ia lá resolver as coisas, era onde tudo acontecia. E esse homem então, talvez depois de resolver as coisas que tinha para resolver no centro, voltando para casa, ele foi atacado. E algo importante nós percebermos aqui é que o homem ele não tem uma identidade. Jesus, creio eu, fez questão de dizer que foi certo homem, não um israelita, um parente, alguém conhecido. Por quê? Eu pergunto. Porque creio eu, o que era importante não era a identidade, o importante não era saber se era alguém da igreja, alguém justo, um amigo, um familiar. O importante era saber que era uma pessoa, era uma certa pessoa em necessidade. O importante não era a identidade da pessoa, o importante era a dor, era o sofrimento do outro. E esse certo homem estava largado na estrada, inconsciente e completamente nu, né? As roupas eram itens de valor na época, e elas foram roubadas, e naquela época não se usava roupas íntimas como nós usamos hoje. Ele estava ali, deitado na estrada, inconsciente e nu. E aí acontece algo mais ou menos assim. Depois do seu turno sacerdotal, depois de um dia de trabalho intenso, depois de um culto abençoado, voltando talvez para sua casa, passa por ali um sacerdote que viu esse homem nu e coberto de sangue. Ele viu, ou seja, ele tomou conhecimento da necessidade alheia, mas desviou. Fingiu que não foi com ele. E é como acontece conosco quando nós estamos caminhando em nossas ruas, em nossas calçadas, e lá na frente nós vemos uma pessoa maltrapilha, né, sentada, deitada no chão, e a gente anda bem rente à calçada, e nem olha nos olhos, porque se olhar nos olhos a pessoa vai pedir ajuda, e aí eu vou ter que ajudar, porque afinal de contas Jesus diz para ajudar todo aquele que pede. Então melhor é atravessar a rua, porque atravessando a rua eu não corro o risco de pecar contra o Senhor. E depois em seguida passou um levita, que também viu a cena grotesca, né? Tomou conhecimento da dor alheia, mas também fingiu que não foi com ele. E é como quando a gente fica sabendo de pessoas em nossas comunidades com necessidade, e a gente evita de falar com elas, porque se a gente perguntar se está tudo bem, ela vai falar que não está, e eu vou ter que me envolver, e vai ser aquela coisa, né? Então é melhor deixar para o pastor, né? Melhor deixar para o presbítero. Só que logo na sequência passou o samaritano. Passou esse que não tem condições nenhuma para saber alguma coisa de Deus, não tem condição nenhuma para ser alguém que possa expressar uma realidade dos céus. Passa um samaritano, e esse que era considerado um pagão, considerado alguém que não conhecia a Deus, ele fez o seguinte: ele viu e teve a mesma sensação de desgosto que os outros tiveram, porque não era uma cena bonita, um homem desconhecido, nu, ensanguentado, com aspecto de morto no meio da estrada, qualquer um ia ter o desejo de não ter de lidar com aquilo.
Poxa, liga para a polícia, liga para o SAMU, sei lá. Aquilo que ele estava para fazer era algo complicado. Os assaltantes podiam estar ali ainda espreitando, havia muito em jogo. Sei lá, ele tinha trabalhado o dia todo, mas estava cansado. Puxa, a esposa estava em casa esperando, tinha preparado ali um jantarzinho, estava com saudade das crianças. Não, puxa vida, ia dar Brasil e Argentina na TV. Só que esse samaritano teve algo que os outros não tiveram. Ele teve compaixão. Ele desceu do seu animal, se aproximou, e a primeira coisa que ele teve que fazer foi: ele se identificou com aquele que estava no chão. A dor daquele que estava no chão também era a sua dor, assim como o Senhor desceu e se identificou com a nossa dor. E ele foi, então, cuidou dos ferimentos, o álcool do vinho servia como antisséptico e o óleo era usado para aliviar as dores. E depois de fazer ali, tratar o homem, ele coloca o homem ferido no seu animal, o que talvez tenha feito com que ele tivesse que ir a pé o restante do caminho. Foi para um hotel e lá ele passa a noite toda cuidando desse homem, desse estranho. E no dia seguinte ele vai para a recepção e ainda deixa mais uma quantia razoável e diz que pagaria a diferença caso aquele homem pedisse serviço de quarto, fizesse uma refeição. E uau! Puxa, se o mundo pudesse ver com frequência, pudesse ouvir, pudesse ver na igreja do corpo, ou no corpo de Cristo, histórias como essas. Eu não sei, quando eu leio esse relato, eu imagino uma cena, eu imagino o final de um culto como esse, de um culto abençoado. Imagino uma chuva intensa caindo e um irmão abençoado oferecendo dar carona, para 9 irmãos, e entra 9 irmãos no Fiat Uno, bênção dele, e ele se dispõe a levar os irmãos. Só que no meio do caminho, esse irmão que está dirigindo, ele viu uma figura deitada no chão, vê que algo não está certo e surpreendentemente ele para o carro. Ele não fingiu que não viu. E aí outros irmãos já descem e se prontificam: não, deixa que a gente se vira, a gente vai aqui na chuva, enfim, leva esse homem para o hospital. E vão 3 com ele, e eles ficam ali no hospital e ficam até saber notícias, buscam entrar em contato com familiares, enfim. Uau! Queridos, para mim, quando a gente fala de poder, quando a gente fala de avivamento, para mim avivamento é isso. Se você tem isso no seu coração, se você é uma pessoa que sonha com isso, que vive com isso, que deseja, que quer, que se envolve com amor. Eu não sei o que outros disseram para você, mas saiba que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Saiba que você é uma pessoa cheia de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus é amor, e portanto a melhor expressão de alguém, a maior evidência de que alguém é cheia do Espírito Santo é
O amor é o amor. O amor é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O amor é a maior evidência. E eu fico arrepiado, eu fico essa primeira palavra do versículo 31, dependendo da sua versão, mas na versão, em outras versões, essa primeira palavra me deixa bastante preocupado, porque ali diz casualmente. Casualmente descia ali o sacerdote, o levita, casualmente descia ali o crente cheio do Espírito Santo, casualmente. E quantos casualmente, quantos sem planejar, encontram pessoas com necessidades no dia a dia? Porque a gente vê, a gente fica sabendo, a gente vê, a gente sabe. E quantos param por essas pessoas? Quantos já há muito tempo deixaram de pensar que essas pessoas são alvos do amor de Deus? Quantos estão com o coração endurecido de tanta falta de misericórdia? Quando eu leio casualmente, eu ouço o Senhor dizendo: esteja sempre pronto para amar, esteja sempre preparado para amar. Juliano, João, Maria, estejam sempre prontos para amar, porque a qualquer momento eu posso colocar no meio do seu caminho alguém que precisa conhecer o meu amor. Esteja pronta, esteja pronto para amar. E nos versículos 33 ao 35 nós vamos encontrar os verbos, as ações que vão confirmar o amor por parte do samaritano. Primeiro ele viu, ou seja, ele tomou conhecimento da necessidade, e ninguém precisou vir pedir ajuda, ninguém. Ele viu a necessidade e ele tomou providências. E muitas vezes quem precisa de ajuda não consegue chegar até nós para nos dizer que estão precisando de amor. Mas nós sabemos, nós vemos, é do nosso conhecimento. Gente precisando de amor é o que não falta nesse mundo. Em seguida ele se compadeceu, ele teve compaixão, se colocou na posição da vítima. Uma vez um pastor amigo meu, ele mencionou que 2 perguntas foram feitas aqui. O sacerdote e o levita, eles perguntaram: o que eu vou perder se eu ajudar? E foram embora. Mas o samaritano perguntou: o que ele vai perder se eu fingir que não é comigo? E teve compaixão e se aproximou, enfaixou, derramou, colocou, levou, cuidou, pagou e prometeu dar continuidade aos cuidados. Ele iria se responsabilizar pelo bem-estar daquele homem ainda depois. E com esses verbos, com essas ações, fica mais claro aquilo que a Bíblia busca definir como sendo amor. É diferente de muita coisa que a gente vê, escuta, que o mundo vê e escuta por aí. Amor, biblicamente falando, não é um sentimento, mas amar está mais voltado a ser uma decisão sóbria, que deve acontecer independentemente dos sentimentos. Amar está mais voltado a ser uma decisão sóbria, calculada, que deve acontecer independentemente do que sentimos. Deixa
Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho melhor. O que está escrito no conhecidíssimo trecho de João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espera aí, não está escrito que Deus amou ao mundo, Deus amou as pessoas que vivem no mundo de tal maneira que fez o coração dele bater mais acelerado. Amou de tal maneira que arrancou dele suspiros, como de um apaixonado. Não, está escrito que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. O amor de Deus se manifestou no dar, na doação voluntária e sóbria do seu único e amado Filho. Não foi por um impulso, Ele planejou isso antes. Isso já estava planejado antes da fundação dos tempos, do mundo. E Romanos 5, versículo 8, vai complementar dizendo que Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, Ele nos deu o seu Filho para ser morto por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda rebeldes. Mas João 3,36 vai nos dizer: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Queridos, a ira de Deus estava sobre nós antes mesmo de nos rendermos a Cristo. Estava sobre nós. Deus ama a humanidade, Deus escolheu amar a humanidade, não porque estava doente de paixão por ela. Ele ama não porque sente simplesmente, mas ama apesar dos seus sentimentos. Porque o sentimento de Deus para com os que se mantêm rebeldes contra o Filho, o sentimento de Deus para com os que se mantêm rebeldes contra Cristo Jesus, é o de ira, é uma ira santa. Sim, é uma ira diferente da ira dos homens, mas é ira mesmo assim. Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E se no passado o pecado trouxe desgosto ao coração de Deus, hoje o pecado ainda continua a gerar mal-estar, desgosto, ira. Mas será que a figura do nosso Deus irado é a figura de um Deus, né, que pagão, que se descabela e solta fumaça negra pelas narinas? Será que é essa a figura do nosso Deus? Não, porque Ele tem tanto poder, Ele é tão poderoso, que apesar da sua ira, apesar de sermos pecadores, Ele é capaz de nos amar. Ele é tão poderoso que é capaz de se doar, de derramar graça sobre o justo e o injusto. Apesar dos seus sentimentos, Ele toma decisões sóbrias e independentes do que está sentindo. Ele ama e continua amando apesar do que sente. E é por isso que Ele pode nos ordenar a ser amantes. É por isso que Deus sabe que nós podemos amar, porque toda a lei de Cristo se resume no amor. Mas se a definição de amor fosse, se na definição de amor coubesse o sentimento, se amar fosse um sentimento, como é que Deus poderia nos responsabilizar por amar ou deixarmos de amar? Porque o que são sentimentos? Sentimentos não são ações ou reações involuntárias, diante de circunstâncias externas.
Os sentimentos não são involuntários. Alguém aqui consegue odiar alguém simplesmente porque quer? É assim que funciona. Ô Pedro, eu quero te odiar. Não, por quê? Não sei, eu estou afim, vai coração, odeia o Pedro. Poxa, coração, Maria, né? Poxa, muito bacana, vai, se apaixona. Vai coração, se apaixona. É assim que funciona? Não, os sentimentos eles são involuntários, né? Quem tem controle sobre o seu sentir? E será que Deus seria justo se fôssemos responsabilizados por sentimentos involuntários? Agora, se o amor é algo diferente, se amar não é sentir, se amar é uma decisão, se amar é dar, se amar é ajudar, se amar é compartilhar, se amar é estender a mão, se o amor é algo do qual eu tenho controle, então Deus pode sim me cobrar, pode sim me responsabilizar por ter amado ou não. Entendem? Entenderam, queridos? Sentimentos são consequências do amor, são frutos do amor, não definem o amor, mas complementam, né? E só fazendo um comentário, né? Quantos são os casais, né, que se divorciam porque vão dizer que deixaram de sentir, né? Mas a aliança, o pacto, né, a promessa não foi sentir para sempre, né? Mas foi amar para sempre, né? Isso é algo totalmente diferente. E se esses casais escolhessem amar, né, eu gosto de crer que os sentimentos eles voltariam, né? Amar é reagir, amar quando a gente reage, quando nós agimos, os sentimentos vêm. E quantos aqui não sabem que Jesus nos ensinou a amar os inimigos? Amem os inimigos, disse-nos o Senhor. Mas se o amor fosse um sentimento, não seria humano. Quem aqui seria capaz de morrer de paixão por uma pessoa que tivesse feito um mal terrível à sua casa, à sua família, né? Isso não seria razoável, não seria possível. Só que todo mundo aqui seria capaz de dar um prato de comida a um inimigo. Por quê? Porque para eu dar um prato de comida não exige sentimento. Para eu dar um prato de comida que seja a um inimigo, eu só preciso saber o que é amar. Eu só preciso saber o que é o amor. E lá no final então do versículo 37 do capítulo 10 de Lucas, depois que o doutor da lei entendeu o que o Senhor disse, depois que todos ali entenderam o que o Senhor disse, Jesus então disse a ele, disse a todos os que estavam ali ouvindo, disse a todos aqueles que vieram antes de nós durante esses séculos e séculos de cristianismo, e ele diz a mim e diz a você hoje aqui, depois que eles entenderam, ele disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça